ele está com a agenda também bem cheia e conseguiu abrir um espaço aqui para participar das nossas atividades formativas. Eu vou ler o currículo dele, tentei reduzir, mas está bem grande ainda. Mas, enfim, para vocês saberem, né, de onde ele vem, o que ele faz, né, o que ele estudou. O João Roberto Costa de Souza é graduado em Ciências Sociais pela Unesp, mestre em Antropologia pela PUC, é professor universitário e gestor público há 16 anos. Foi presidente da Fundação Cultural de Jacareí e coordenador do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Assessorou no Ministério da Cultura o processo de implementação do Sistema Nacional de Cultura. Foi secretário municipal de Educação do município de Jacareí, São Paulo, coordenando no âmbito administrativo e pedagógico o sistema de escolas públicas da prefeitura, cuja rede de atendimento abrange mais de 80 escolas e cerca de 21 mil alunos. A partir de 2014, passou a integrar a jurisdição brasileira do GELP, Global Education Leaders Partnerships, formada por lideranças educacionais de 15 países, participando das reuniões globais em São Francisco e nos Estados Unidos, em Durban e na África do Sul, em parceria com a OCDE. Em setembro de 2015, a convite da Fundação Bill e Melinda Gates, passa a integrar o GT Internacional do projeto ITE, Initial Teacher Education, voltado para o intercâmbio de experiências e práticas na formação inicial de professores. Em setembro de 2015 e maio de 2016, respectivamente, participou dos encontros do mesmo grupo nas cidades de Melbourne, na Austrália, e Londres, no Reino Unido. A partir dessas experiências internacionais, ele trouxe investimentos externos que possibilitou à Rede Municipal de Jacareí implantar um programa de tutoria para professores durante o estágio probatório, em parceria com vários institutos e organizações do terceiro setor. Ufa! Então, muito obrigada, João, pela participação mais uma vez. O João já esteve conosco há uns anos, 1 ou 2 anos atrás, no SESC, né? Foi muito válido. E a Clélia pediu para que tentasse novamente chamá-lo para participar e contribuir com a gente. Muito obrigada. A fala é sua. Obrigado, Patrícia. Vocês me ouvem bem? Está um pouco baixo para mim. Não sei se o pessoal... Está um pouquinho baixo, professor. Não, ainda está... Ainda está baixo? Sim. Está dando para ouvir, mas bem baixinho mesmo. Está sem fone? Eu tirei o fone para ver se melhorava um pouquinho. Aí, agora acho que melhorou. Deixa eu ver aqui, fazer uns ajustes, então, de microfone, para a gente ver o que está acontecendo. Agora está melhorando. Está começando a melhorar. Melhorou também. Melhorou? Sim. Melhorou, né? Isso. Isso. Eu também vi aqui uma melhora, então acho que dá para a gente começar. Muito bem. Primeiro, agradecer o convite a você, Patrícia, toda a solicitude que eu tive do Adolfo nesses últimos dias para a gente ajustar aí a tecnologia e poder fazer uma boa conversa. Eu queria também agradecer ao convite feito pela Clélia. A Clélia, que foi também colega minha de faculdade. Na verdade, eu sou calouro da Clélia, viu, Patrícia? Também fiz Ciências Sociais aí no campus. E depois fiz mestrado em Antropologia e enveredei para o mundo da educação depois que eu me tornei secretário de Educação da cidade de Jacareí. Jacareí é uma cidade muito parecida com Araraquara, em termos de população, renda, né, nível socioeconômico. Então, eu imagino qual o desafio que vocês têm em educação aí, porque é um desafio semelhante no qual eu tive inserido 8 anos da minha vida quando eu fui secretário de Educação, né? E eu realmente tive essa conversa com vocês já para um grupo de professores que estavam presentes numa reunião da Undime, era um encontro regional da Undime aí em Araraquara, tinha professores, tinha alguns diretores, e agora a gente está retomando essa conversa. Isso. Exatamente porque a Clélia viu essa palestra naquela oportunidade, eu acabei resolvendo retomar os slides que eu trabalhei naquela oportunidade. O trabalho que eu fiz em Araraquara
ele é muito semelhante, ele foi muito semelhante ao trabalho que eu fiz no estado de São Paulo inteiro, com formação do IDEB e foco em indicadores educacionais. Então, a nossa conversa ela vai por aí. O que eu vou fazer para vocês é uma síntese de um curso. Esse curso ele tem 8 horas. A gente ministrou ele também em várias regiões do estado. Então, eu vou dar uma passada nos slides, falar os principais aspectos que a gente acaba trabalhando no curso. Só para esclarecimento, eu tenho uma dúvida com relação ao nosso tempo. Nós terminamos essa nossa conversa às 15h30, é isso? A gente põe 1h30, mas assim, não é nada muito fechado. As outras, às vezes, excedem um pouquinho, né? Então, não está tão rigorosamente cumprindo a risca, né? Mas a medida é até 3h30, mas não tem problema se ultrapassar um pouco. Então, tá bom. Tá. Então, eu vou tentar me organizar para que a gente consiga fazer uma fala mais rápida e a gente tenha tempo de produzir uma interlocução com todo mundo. Eu sempre acho que esses encontros que a gente acaba fazendo por live, né, de maneira remota, eles são muito propícios para que a gente consiga conversar, responder perguntas. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. É um tema muito amplo, tá? Mas para que a gente ganhe tempo aí. Eu vou tentar falar uns 40 minutos para vocês. E vocês vão me lembrando, quando passar meia hora aí, quem está fazendo o acompanhamento, se eu esquecer, me lembra que nós já demos meia hora de conversa, tá bom? Tá. Bom, basicamente, quando a gente fala de Prova Brasil, quando a gente fala em Saresp, né? Quando nós falamos nesses temas, os temas ligados à avaliação em larga escala, né? Nós temos que entender que esse processo no Brasil é um processo muito recente, principalmente se a gente considerar a experiência de alguns outros países, né, que buscaram muito antes da gente medir a aprendizagem em larga escala dos alunos. Tá? Para esse trabalho, basicamente, eu vou considerar uma prova, até porque essa prova é que está mais recente aí na nossa cabeça, porque acabaram de ser divulgados os resultados do IDEB, né? Nós estamos aí há pouco mais de um mês em que esses dados foram divulgados. Então, eu acho que é muito importante refletir sobre esses dados, trazer um pouco essa reflexão para a nossa realidade. Então, eu vou focar minha análise mais na Prova Brasil. Mas sempre lembrando que quando nós falamos de Prova Brasil, nós estamos falando do interesse em medir a aprendizagem em larga escala, né, para um grande contingente de alunos. Esse movimento ele começou no mundo bem antes do que no Brasil, e a gente passa a ter uma avaliação em larga escala amplamente difundida e universal da forma como ela é. Nós já tínhamos o hábito de fazer isso de maneira amostral, mas de maneira geral para todos os estudantes de um ciclo. Isso começa em 2005 com o advento da Prova Brasil. Não é? Então, é sobre ela que nós vamos falar. Então, eu dividiria aí a nossa conversa em 4 tópicos. Né? Um primeiro que seria falar um pouco conceitualmente, eu vou passar muito rápido isso, só para rever. O que é a prova, o que é o IDEB e que lições ele traz para a gente, de 2005 para cá. Eu queria falar um pouquinho o que seria uma gestão adequada no município para melhorar o IDEB. Eu pretendo falar também o que seria uma gestão focada em resultados de proficiência, especificamente no que tange ao IDEB, em proficiência em matemática, língua portuguesa, interpretação de texto e resolução de problemas. E certamente encerrar com algumas questões práticas que devem vir aí das pessoas que estão participando dessa nossa conversa. Eu saudei a Clélia, eu saudei a Patrícia, né? Mas eu quero saudar todos os professores que estão participando desse momento, tá? Eu não me importo se vocês, no transcurso da minha fala, solicitar também algum questionamento, alguma dúvida, tá? É claro que depois as considerações depois que eu terminar a minha fala, elas são importantes, mas se existe alguma questão muito premente que alguém gostaria de colocar, fiquem também muito à vontade de trazer.
eu acho que você, Patrícia, que deve mediar essa nossa conversa, né? Isso. Você fica à vontade de, em algum momento, me interromper e trazer alguma questão que você acha que é relevante, que apareceu aí na forma de uma pergunta digitada ou mesmo de alguma questão levantada por professores aí, tá bom? Tá, tudo bem. Então, muito bem. Essa é a nossa proposta, esses 4 pontos. Eu queria passar, então, o Adolfo, passa para nós esse slide. Muda o slide para a gente. Aqui já mudou. O Adolfo nos escuta? Já mudou aí? Já mudou para mim, assim que você pediu. No meu não mudou ainda. Ainda não? É normal isso, Adolfo? Acho que tá dando algum atrasinho a mais. Deixa eu mudar aqui a forma, para não ter esse problema. Mas dá uma olhadinha primeiro, professor. Aí em cima tem a numeração dos slides, tem 2 flechinhas. Vê se o senhor consegue mudar aí, porque aí pode ser que o senhor consiga também conduzir aí. E eu fico no principal aqui. Tá bom, eu vou procurar aqui. Olha, eu estou vendo que eu estou no slide 3 de 44, mas não estou identificando a flechinha. Em cima, logo em cima? É um sinal de maior e menor, na verdade, né? Isso. Para você ir para frente ou para trás. Ah, tá uma sombrinha bem leve aqui. Isso. Estou com a tela escura, agora que eu vi. É incrível, mas não está mudando. Não tá? Ah, então tudo bem. Eu vou mudar aqui de forma. Espera um pouquinho só. Só um instante. Eu estou clicando várias vezes e não está mudando. O senhor consegue visualizar agora? Agora eu estou vendo vocês. Espera aí, está entrando. Consigo. Isso, então agora eu vou passar. Consigo visualizar o primeiro. O segundo ainda não. Ainda não. Para mim tá parecendo normal. Eu tô já no 1 Agora e 10. sim, agora sim. Ah, ó. chegou. Tá demorando. IDEB, Fluxo Escolar e Prova Brasil. É esse que nós estamos, né? Isso. Então tá bom. Nós estamos com o delay realmente está grande, então, entre nós. Vamos lá. Tem um delayzinho um pouquinho maior hoje. É. Aí o senhor aguarda sempre uns segundinhos, então, quando o senhor solicitar a mudança. Tá. Então, a primeira questão, só para a gente rever, eu sei que todos os professores sabem disso, mas a gente fala em avaliação de larga escala e Prova Brasil, a pergunta que vem à nossa cabeça é: o que a Prova Brasil avalia? Né? A Prova Brasil, ela consegue avaliar basicamente 2 questões, né? Proficiência em leitura e interpretação de textos, capacidade de resolver problemas matemáticos, tá? A Prova Brasil, além disso, tá? Além de medir proficiência escolar nessas questões, a Prova Brasil contribui também para a construção do IDEB. Só que o IDEB não é somente o resultado, né, coletivo do aprendizado das crianças em interpretação de texto e resolução de problemas matemáticos. O IDEB é o aprendizado multiplicado pelo fluxo escolar. Portanto, a Prova Brasil, ela avalia, né, ela é uma das componentes do IDEB. Eu diria que é a componente mais importante, na medida em que ela quer avaliar o aprendizado das crianças, mas a Prova Brasil não diz tudo. Quando a gente fala que o IDEB é o resultado da Prova Brasil multiplicado pelo fluxo escolar, nós estamos dizendo o seguinte: olha, as crianças precisam aprender e nós precisamos medir o resultado desse aprendizado no 5º e no 9º ano, mas elas precisam aprender no tempo certo. O que é o tempo certo? Ou seja, espera-se que uma criança, quando ela está no 5º ano do ensino fundamental, ela tenha percorrido esse caminho nos 5 anos que foram, né, que criou-se a expectativa para que ela produzisse esse aprendizado. E quando nós não temos essa realidade? Nós não temos essa realidade quando a criança entra depois daquilo que a gente acha que deve ser a entrada de uma criança no ensino fundamental. Então, se ela entrar atrasada
nós vamos contribuir para a diminuição do fluxo escolar. Se essa criança evadir da escola em algum momento, isso também vai atrapalhar, né, esse segundo indicador, que é o fluxo escolar. E se a criança repetir de ano, nós também teremos um impacto no fluxo escolar. Portanto, o IDEB, né, ao avaliar o aprendizado das crianças e avaliar se essas crianças estão correspondentes no ano e na série que elas deveriam estar, nós estamos dizendo assim, nós queremos que a criança aprenda, mas nós queremos que a criança aprenda naquilo que eu entendo como um tempo certo dela aprender, né? Ou seja, se eu estou avaliando os 5 primeiros anos de escolaridade da criança, eu estou avaliando se ela cumpriu naqueles 5 anos, né, aquelas metas de aprendizagem. Agora, se essa criança está prestando a Prova Brasil com 13 anos de idade, né, aí eu tenho, é claro, que já a detecção de que aconteceu alguma coisa no percurso formativo dessa criança. Então, o IDEB ele quer medir isso também, né? A nossa capacidade de ensinar e garantir que as crianças tenham essas aprendizagens dentro de uma expectativa de tempo que foi pré-determinada. A terceira questão que está aí nesse slide que está posta é a seguinte. Mas por que a Prova Brasil nos incomoda tanto, né? E quando eu falo que ela incomoda muita gente, né? E é bom que incomode, né? Quando ela surgiu, esse indicador era um indicador muito circunscrito a nós, que éramos professores dentro das redes, diretores de escola. Era também um indicador muito presente para quem é gestor. Mas o fato é que de 2005 até os tempos atuais, houve uma percepção social de que o aprendizado é alguma coisa muito importante para as crianças, e junto com o aumento dessa percepção social, cresceu também aquilo que eu chamaria de uma cobrança, né, para que a gente consiga atingir as metas que foram estabelecidas pelo MEC quando foi criado os sistemas de avaliação. Então, ou seja, a Prova Brasil ela incomoda, e ela nos incomoda cada vez mais porque ela tem sido apropriada, né, pela imprensa, pelos meios de comunicação, pela sociedade como um todo, que quer saber, afinal de contas, se nós estamos ensinando as crianças, se as crianças estão aprendendo e como tem sido esse percurso nas escolas públicas do Brasil. Outra questão muito importante, que é o quarto ponto aí, né, é o seguinte: de que forma o resultado da Prova Brasil pode ajudar a melhorar a educação? Aliás, eu acho que a proposta dessa nossa conversa é hoje, né? Nós temos já uma série histórica que foi medida ao longo desse período, de 2005 para cá. A gente tem resultados que são produto dessa série histórica, e esses dados podem nos ajudar a projetar informações futuras que melhorem ainda mais a educação a partir dos dados e desse nosso percurso até aqui. Então, basicamente, quando eu falo de IDEB, de fluxo escolar de Prova Brasil, eu estou falando dessas coisas todas. Nós vamos tentar mudar o slide. Você tenta mudar para nós ou eu vou tentando mudar por aqui? Opa, agora mudou rápido, não é? Muito bem. Quando nós falamos de IDEB, também é importante que assim a gente tenha clareza do seguinte: o IDEB ele não é um instrumento de avaliação do aluno, muito embora a prova seja aplicada a todos os alunos, a Prova Brasil. Os indicadores de fluxo eles sejam tirados dos alunos. Portanto, né, o senso comum, as pessoas que não estão diretamente relacionadas ao ambiente da educação, têm a impressão de que quando nós avaliamos o IDEB, nós estamos avaliando o aluno. Mas se a gente for ver a fundo, a gente não tem um resultado de um único aluno e o desempenho que eles tiveram no IDEB, né? Nós não temos. Se a gente pegar um aluno que estuda numa determinada escola, em determinado lugar de Araraquara, nós vamos saber como que foi o resultado desse aluno. Portanto, a prova não avalia o aluno. A prova avalia o sistema educacional. Então, o que nos interessa na prova? É o seu resultado sistêmico. É o desempenho médio dos alunos na escola, é o desempenho médio dos alunos na cidade,
é o desempenho médio dos alunos no estado e, consequentemente, o desempenho médio dos alunos no país. Então, ela é uma prova que permite tirar uma radiografia desse contexto, considerando aquilo que é o mais importante, a nossa capacidade de produzir uma educação que seja de qualidade para todos. Mesmo que a gente esteja avaliando a escola, é muito importante a gente ter clareza que também o IDEB não é um instrumento de avaliação da escola. Ele é um instrumento de avaliação do sistema. E se a gente olhar para a realidade de Araraquara, como de Jacareí, como de São Paulo, como de Sobral, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que nós temos, em muitas dessas realidades, uma distância muito grande entre aqueles que aprendem mais e aqueles que aprendem menos. Se você olhar o pior resultado de IDEB de uma determinada escola de Araraquara com o melhor resultado de IDEB dessa mesma cidade, você vai ver que nós temos uma dificuldade de produzir equidade na educação pública brasileira. Nós temos dentro de uma mesma cidade o melhor e o pior resultado. Nós temos escolas que demonstram uma capacidade de fazer com que quase todos os alunos que estão inseridos dentro daquele contexto aprendam, e nós temos escolas que têm uma enorme dificuldade de produzir bons resultados para os alunos. E aí, o IDEB nos permite fazer uma avaliação crítica do nosso trabalho e perseguir uma coisa que é muito difícil e que está presente em toda a realidade educacional brasileira, que é há um fosso que separa os piores dos melhores alunos. E esse fosso está presente dentro da nossa escola. Se você for comparar o resultado, os melhores desempenhos de um determinado grupo de alunos em relação àqueles que não foram tão bem, há um fosso que separa também escolas dentro de uma mesma cidade, e há esse mesmo fosso no estado e no Brasil. Ou seja, nós ainda produzimos uma educação que é resultado das desigualdades sociais, que é resultado das desigualdades de oportunidade, que é resultado das desigualdades da nossa capacidade de produzir, né, uma educação de qualidade para todos. E esse caráter sistêmico, né, que permite avaliar os resultados do IDEB, é que também nos apontam, né, o desafio de ter uma ação sistêmica, né, no sentido de organizar melhor a educação no Brasil. Podemos mudar essa tela, Adolfo? Então, essa tela ilustra essa condição, né? Nós temos um IDEB na nossa escola, temos o IDEB municipal, depois o IDEB estadual, e depois nós temos lá no MEC aquilo que chamaria de IDEB do Brasil. E se a gente for olhar em qualquer um desses IDEBs, né? Se a gente for olhar o conjunto de escolas de uma mesma cidade, ou de um estado, ou mesmo do país, a gente vai ver que existe muita desigualdade, né, de resultados e aquele fosso, né, que separa os melhores dos piores alunos. Podemos mudar? Bom, que competências a prova avalia? Isso a gente já discutiu, né? Ela avalia o desempenho médio dos alunos a cada ciclo da educação básica, no 5º e no 9º ano do ensino fundamental. Ela avalia leitura e interpretação de textos. E ela avalia a capacidade de resolver problemas matemáticos. Mas muito mais do que isso, a Prova Brasil ela representa também uma ruptura epistemológica do processo de avaliação. Porque ela está assentada num outro conceito daquilo que as escolas devem avaliar. Aliás, nós estamos vivendo esse momento em quase todos os lugares do mundo. Durante muito tempo, a nossa educação ela foi pautada eminentemente na ideia de que são os conteúdos, os aspectos mais relevantes que devem estruturar o currículo. E a Prova Brasil ela aponta uma outra questão. Ela aponta uma questão que eu chamo de uma ruptura epistemológica, porque a Prova Brasil diz claramente o seguinte. Ela diz o seguinte, que
muito mais importante do que avaliar os conteúdos é avaliar quais são as competências, quais são as habilidades que os professores estão conseguindo fazer com que os alunos dominem. Então, há uma diferença aí, né? Ou seja, a Prova Brasil não avalia conteúdo. A Prova Brasil, ela avalia domínio de competências e habilidades. E o domínio de competências e habilidades, eles vão muito além do que a própria ideia de conteúdo, que nós vamos abordar um pouquinho daqui um pouco à frente. Podemos passar? As duas variáveis que determinam o IDEB, elas são dadas aqui, né? E eu acho que isso é uma coisa já bastante tranquila para a maioria dos professores da rede municipal, né? Eu vou interromper aqui, gente, durante um segundo a minha exposição, eu vou mudar de lugar, porque eu estou num escritório aqui, que é o escritório da Fundação Toyota. Eu tive um problema de conexão da internet na minha casa, mas nesse momento aqui eu estou num espaço que eu preciso dar uma deslocadinha para continuar essa conversa com vocês. Um segundo só. Deu certo aqui? Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Sim. Patrícia, eu peço desculpas aqui. É que houve uma situação aqui no escritório, que chegaram visitas no escritório, precisaram utilizar a copa, eu estava usando uma mesa muito mais afastada, próxima da copa aqui. Coisas da internet, né? Sim, sim. E aí, no meio, surgiu esse imprevisto aqui. Mas eu acho que eu estou agora numa situação um pouco mais confortável, se você está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Muito bem. Então, pode passar esse slide aqui. Então, a primeira questão aqui, em relação à questão do IDEB, é a seguinte. Para que a gente consiga se debruçar diante do que aprova, do que avalia, nós precisamos desconstruir alguns discursos que ficaram muito sedimentados no transcurso do processo de aplicação da prova, né? E no transcurso também daquilo que a gente entende sobre avaliação, né? E então eu elenquei 7 pontos que eu julgo muito importantes e que ajudam a gente a desconstruir algumas impressões a respeito do que seja o IDEB, né? O IDEB, olhando aqui esses 7 pontos, ele nos traz um pouco uma questão que é a seguinte, né? A primeira grande questão: nós não podemos imputar exclusivamente ao aluno a responsabilidade pelo seu insucesso escolar. Eu acho que essa percepção de que o resultado do processo de avaliação não é uma conta que precisa ser paga pelo aluno, não é uma responsabilidade do aluno, é uma coisa que está muito presente na Prova Brasil, mas que não estava presente no tempo que a Patrícia estudou, que eu estudei, quando a gente fez a nossa educação básica. Quando a gente fazia uma prova, os professores diziam: olha, eu ensinei, agora eu vou medir o que vocês aprenderam. E quando o aluno ele não tinha aprendido, a gente dizia assim: de uma classe de 30 pessoas, 25 aprenderam, 5 não aprenderam, então o problema está nesses 5 alunos. A gente tinha uma visão unilateral de percepção do que era avaliação e a gente transferia ao aluno a principal responsabilidade sobre o processo de aprendizado. É como se a gente separasse em 2 campos muito distantes. O professor ensina, aluno aprende. Quando o aluno não aprende, pode ser 2 coisas: ou o professor não ensinou, ou o aluno não aprendeu. Mas isso era uma questão bem estanque, não é? Hoje não é assim mais. A gente tem clareza que todos, por exemplo, precisam aprender e que o processo de ensinar e aprender é uma via de mão dupla,
onde estão envolvidas muitas questões, incluindo o desempenho do professor, o desempenho do aluno e uma série de infraestruturas que estão no entorno que tornam esse processo do aprendizado um aprendizado sistêmico. Então, essa reflexão, ela é uma reflexão, a gente tem que lembrar, ela é uma reflexão recente. Ela é uma reflexão muito recente. E o IDEB ajudou a gente a melhorar essa percepção, né? O IDEB ajudou a gente a desconstruir um discurso ultrapassado do que seja a avaliação. A outra questão que eu queria colocar para vocês diz respeito à ideia de reprovação, né? A gente também, né, Patrícia, estudou numa escola em que reprovação, durante muito tempo, foi um instrumento de controle de qualidade da escola. Escola boa é a escola que reprova. Muitos dos pais ainda têm essa percepção. Ah, essa escola reprova, então é escola boa, né? Por quê? Porque tem-se a ideia de que o processo de avaliação, da dureza do processo de avaliação, é que garante a qualidade do aluno que a escola está formando, né? E o IDEB tem mostrado para a gente que, né, o avanço da forma como nós estamos medindo a educação pública, a compreensão daquilo que deve ser os processos avaliativos, tem colocado, né, digamos assim, uma espécie tem uma expressão que acho que é pá de cal, né? Eu não sei se ela aí na Araraquara ela é conhecida, né? Nessa questão de que, né, reprovação, escola que reprova muito é escola que está garantindo qualidade em educação. Outro discurso importante que a prova nos trouxe é que é o seguinte: uma escola ela não pode se contentar com o aprendizado de 70%, de 80% ou de 90%. Uma escola tem que perseguir o aprendizado para todas as crianças, porque todas têm o direito de aprender. Então, ou seja, além da avaliação ela não poder ser uma responsabilidade exclusiva do aluno, né? A avaliação ela serve para identificar aquilo que não foi aprendido e aquilo que precisa ser aprendido e aprendido por todas as pessoas da escola. Tem uma fala de um professor chamado Salman Khan, um indiano, que inclusive desenvolveu uma plataforma de ensino de matemática, que a cada dia vai ganhando mais adeptos do mundo. O Salman Khan ele cria uma analogia muito importante. Ele fala assim: imagine que a gente está construindo e a gente se satisfaça no começo, quando a gente está construindo as bases desse edifício, a gente se depare com a falta de alguns componentes. Então a gente viu que veio muito cimento, mas veio pouca pedra e veio a quantidade certa de areia. Aí a gente tenta compensar a falta de pedra com um pouco mais de cimento e areia. E a gente fala, bom, o edifício está pronto, vamos nessa, né? O primeiro andar ficou pronto, né? Aí quando a gente vai para o segundo andar, o que a gente faz? A gente começa a construir, mas chegou muita pedra, aquela pedra que ficou faltando no começo, no primeiro andar, veio em demasia. Mas agora começou a faltar areia, porque a areia já veio em grande quantidade no primeiro. E a gente começa a construir o segundo andar, agora com mais pedra, com menos areia e cimento. Depois a gente vai para o terceiro andar e cada hora vai faltando uma componente dentro desse processo. Para um andar faltou pedra e compensou com cimento, no outro faltou areia e compensou com pedra. Quando eu estou no sexto andar, o que acontece com esse edifício? Ele desmorona. Então, a Prova Brasil, ela nos trouxe a ideia de que a construção de um edifício sólido passa por não faltar nenhum dos elementos que a educação precisa para que ela aconteça, né? Por exemplo, a gente vê questões assim, vamos pensar numa questão que acontece muito em alguns municípios brasileiros, problemas ligados ao transporte escolar. Se o transporte escolar ele funciona bem e ele consegue levar todas as crianças para a escola na hora certa,
ele é um indicador que vai ajudar a construir uma boa educação naquela cidade. Agora, imagine o transporte escolar que todos os dias chegam com as crianças na escola 20 minutos atrasado. E aí, tem um grupo de crianças que chegam já com a aula em andamento 20 minutos. 20 minutos todo dia, a cada 3 dias, essa criança perdeu 1 hora de aula. Em 5 dias, ela já perdeu 1 hora e 40. No final do mês, essa criança perdeu 6 ou 7 horas de aula. No final de um ano, ela perdeu 70 horas de escolaridade. Mas mais do que isso, essas crianças que tiveram o transporte escolar atrasado, o que aconteceu com elas? Elas perderam sempre o começo da aula. E como é importante o início de uma aula elaborada por um professor. Então, o IDEB nos traz a percepção que merenda escolar, que transporte escolar, né? Que a coordenação escolar funcionando, e tantos outros elementos que compõem a prática educadora, o programa de reforço escolar, né? Eles são estruturantes para produzir resultados em larga escala e para todo mundo. Então, ou seja, essa percepção de que o sucesso e o insucesso escolar, colocado aqui no 4º ponto da minha tela, ele é determinado por múltiplos fatores que vão além daquilo que o professor ensina e daquilo que os alunos aprendem. E isso, consequentemente, esse 5º ponto, ele vai trazer um outro ponto bastante importante, que é o seguinte: não existe bala de prata na educação. Quando eu falo em bala de prata, eu costumo usar essa analogia porque nas lendas sobre a questão do vampiro, né? Só tem um jeito de matar o vampiro, né? É tendo uma bala de prata. Se você tem no Brasil, o correspondente do vampiro é o lobisomem, né? Se você tiver um revólver, você não mata o lobisomem. Se tiver um machado e cortar a cabeça, você não mata o lobisomem, né? Ou não mata o vampiro. Ou seja, há uma única coisa que faz o vampiro morrer, que é a bala de prata. Então, a gente tem um pouco essa crença e a gente precisa desconstruir essa crença na educação, né? Ou seja, a ideia de que é um único fator que determina o aprendizado. Durante muito tempo achou, o que determina o aprendizado é um professor bom. E aí você coloca um professor excelente diante de uma classe e ele vai lá e produz resultado para 70%, 80%. E os 30% que não conseguiram aprender com aquele professor bom? Não, o que determina o resultado são alunos que têm um ótimo nível socioeconômico, tiveram a leitura lá em casa, são pessoas que não vivem problemas sociais, esses alunos aprendem. Aí você se depara com uma escola que está no centro da cidade, uma classe média, cujos pais são universitários, você se depara com uma criança que não está aprendendo, que é filha desse casal. Então, ou seja, não há um elemento que determina se uma criança vai aprender ou se uma criança não vai aprender. Então, o IDEB ajudou a gente a ter percepção desse discurso. Uma outra questão importante, né? Nós precisamos atuar em todos os níveis do sistema educacional, porque só atuando em todos os níveis do sistema educacional é que a gente produz uma educação de qualidade. Então, o IDEB nos trouxe essa percepção, né? A percepção de que a educação melhora quando nós começamos a olhar de uma maneira sistêmica para os nossos problemas. Quando a gente começa a observar que questões ligadas à infraestrutura escolar impactam o IDEB, questões ligadas à formação do professor e como ele utiliza a hora-atividade impactam o IDEB. As questões diretamente relacionadas ao currículo, a direção escolar, o atendimento psicossocial, o transporte, a merenda, todos são impactantes para o IDEB. Quando a gente tem essa percepção sistêmica, a gente começa a entender esse indicador, né? Essa ideia também de que reprovação, né, ou uma escola rígida que reprova, que avalia, que estabelece dificuldades ao aluno, ela é uma escola boa, né? O IDEB ajudou a desconstruir esse modelo.
Porque pensem bem, uma escola que reprova muito, ela não aprova todos, né? E não aprovando todos, você vai ter um fluxo escolar muito baixo nessa escola. Uma escola essencialmente liberal, de baixa exigência, de aprovação automática, de ausência de meta de controle de qualidade, né? De baixo aprendizado, além de não ser estimuladora, também não faz com que o aluno não aprenda. Não faz com que o aluno aprenda. Então, ou seja adotando um modelo essencialmente liberal, que transfira a responsabilidade exclusivamente para o aluno, sendo um modelo conservador, que traz para a escola a responsabilidade do aprendizado, utilizando o mecanismo de controle de qualidade como reprovação, seja esse modelo de baixo rendimento como esse modelo de alto rendimento, nenhum nem outro vão trazer bons resultados do IDEB. Então, eu, particularmente, eu sou um defensor da Prova Brasil, do quanto que nós avançamos em relação ao IDEB. Ela nos traz um único ensinamento, que nós precisamos ensinar a todos. Nós precisamos envolver todas as pessoas nesse processo de aprendizado e considerar que há múltiplos fatores que determinam esse processo. Vamos passar a próxima tela? Bom, a próxima tela já falamos aqui, né? A prova se estrutura avaliando, né, competências e habilidades, ela não está avaliando conteúdos, não é? O desempenho dos alunos ele é mensurado numa escala. Essa escala é chamada escala SAEB. Nós, historicamente, sempre tivemos uma forma de avaliar o aluno baseado em conteúdo e com notas de 0 a 10. Quando a gente fala que a gente tem uma prova que vai avaliar de 0 a 350 pontos, né? E que esses pontos estão diretamente relacionados ao domínio da competência dos alunos, da associação de competências, a partir de descritores, habilidades, conteúdos. Gente, nós estamos mudando muito o paradigma daquilo de como um professor deve avaliar um aluno. Portanto, já está comprovado que as redes que conseguiram passar por professor aquilo que a prova avalia, de como é uma avaliação de desenvolvimento de competências e habilidades, de como ensinar os alunos, não a partir de conteúdos, mas de descritores objetivamente que estão postos, que são os descritores que são avaliados, essas redes têm apresentado o melhor resultado. Mais uma vez, a última avaliação do IDEB mostrou Sobral como um grande modelo do Brasil, né? De proficiência, de desempenho, de equidade, de rede que consegue, né, dar conta, né, de alunos de baixíssimos níveis socioeconômicos e alunos de um bom rendimento econômico, né, daquilo que eu chamaria de uma boa condição socioeconômica. E os resultados de Sobral mostram que grande parte do sucesso tem relação ao fato do esforço que Sobral faz para criar relação de pertencimento entre o professor e aquilo que o sistema pretende avaliar. Se você conseguir fazer uma entrevista e conversar com a grande maioria dos professores do Brasil, esses professores, a imensa maioria deles, não domina quais são os descritores e quais são as habilidades que a prova avalia. Se você fizer uma pergunta aberta para o professor, eu quero que você cite 5 descritores da Prova Brasil em matemática, e são só 28 descritores que vão ser avaliados ao longo de 5 anos, esse professor não saberá dizer 5 descritores da Prova Brasil. O resultado do IDEB, ele também está diretamente relacionado ao domínio do professor daquilo que a prova avalia e de uma estrutura de ensino que faça esse professor avaliar a partir do desenvolvimento de competências e habilidades. Aí você vai falar assim, bom, mas isso é uma ruptura com aquilo que está aí? Não. Avaliar o aluno a partir do desenvolvimento de competências e habilidades já estava previsto nos parâmetros curriculares nacionais. Foi reiterado mais recentemente no documento da base e foi reapresentado na forma do desenvolvimento curricular das redes, desse último currículo,
que as redes fizeram a partir da Base Nacional Curricular Comum. Portanto, quando nós falamos de DEB, de Prova Brasil, de métricas na área de educação, nós não podemos perder de vista que nós estamos tratando disso, né? De uma educação absolutamente alinhada aos últimos documentos que o Brasil produziu nos últimos 30 anos, mas que ainda enfrenta uma enorme resistência, que eu diria que tem um fundamento epistemológico, que é uma educação voltada para o desenvolvimento de conteúdos. Nós achamos ainda que o nosso aluno tem que saber que produto notável é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do último. Aí você pergunta para o aluno o que é um produto notável, ele sabe dizer para quê? Ele sabe dizer o que é um produto notável. O aluno lá da 7ª série, ele sabe dizer. Aqui que é? Eu tenho que fazer o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do último. Mas se você perguntar para um aluno da 7ª série hoje, para que você usa produto notável? Ele não sabe responder. Se você perguntar em que circunstância aquele conteúdo serve para ele resolver algum problema que ele vai enfrentar ao longo da vida dele, ele também não sabe. Então, nós ainda temos uma escola pouco significativa porque ela mapeia uma série de conteúdos e não atribui sentido a esses conteúdos. Não atribui razão a esses conteúdos que são ensinados, né? A gente lá na 6ª série aprende a diferença entre poríferos e selenterados. Agora, se eu perguntar para a Patrícia, se eu perguntar para a Débora, que está aqui nessa conversa, para a Heloísa, se ela lembra do dia que ela estudou poríferos e selenterados, você lembra, Patrícia? Não. Não sabe? Não lembra? Não lembra, né? E produtos notáveis? Você lembra, Patrícia? Não. Se eu te der um probleminha básico da 6ª, 7ª série, nem você nem eu, Patrícia. Nós não precisamos ter culpa de não nos lembrarmos. Porque nós fomos educados dentro do modelo de educação bancária que disse para nós que isso era relevante só até o dia da prova. E a gente, possivelmente, eu vendo você aqui, Patrícia, com esse óculos, com essa cara de intelectual, você tirou 10 lá naquela prova de produtos notáveis, viu? Deve ter, na de poríferos selenterados, você deve ter tido uns 8,5, viu? Ainda bem que você não me conhecia. Você deve ter 8,5, mas hoje você não lembra mais. Né? Por quê? Porque aquilo não é relevante para você hoje. Não teve significado. E não teve hoje e nem no momento que você estudou. E você sabe por que você estudou? Porque ia cair na prova. É por isso que você estudou. Então, enquanto a gente tiver um modelo em que eu estudo porque vai cair na prova, e ao estudar, a professora se satisfaz que a gente aprenda somente até o dia da prova, nós vamos continuar no mesmo problema. Então, a Prova Brasil, ela explicitou, o problema não é esse. A escola não precisa ensinar uma enorme gama de conteúdos, mas ela precisa que os alunos saibam explicar os problemas matemáticos, que os alunos saibam resolvê-los. Quando um aluno vai para Casas Bahia e ele vê uma televisão que é o dobro do preço pela metade do preço, que é isso que a Casas Bahia oferece sempre, e é só até sábado que a Casas Bahia oferece isso. Você comprar uma televisão do dobro do preço pela metade, né? E um sistema de juros que a população não entende e que em 10 meses ela já pagou a televisão, enquanto isso for um problema para nós, né? E isso é um problema concreto. Se a escola não ensina porcentagem, se a escola não ensina a resolver problemas de juros, compostos, né? Essa criança não sabe lidar com esses problemas básicos que a vida dá. E ela fica lá, refém do pagamento, do boleto, né? Então, ou seja, nós estamos de uma escola que enfrente quais efetivamente são os problemas, né? E ela é uma escola muito preocupada com o conteúdo. E ela é pouco preocupada com o domínio das competências e habilidades de leitura, a proficiência em leitura, a capacidade de interpretar bem, de resolver problemas a partir da interpretação dos textos. Então, nós precisamos, a Prova Brasil nos traz isso, ou seja, extrair aquilo que é o mais relevante da escola. É importante saber poríferos e selenterados? É importante saber produtos notáveis? É também. Mas mais grave ainda é ter uma criança no 5º ano do ensino fundamental que não tem uma leitura interpretativa, crítica,
capaz de fazer com que nos momentos que ela precisa aprender alguma coisa, ela tenha autonomia para aprender. A Prova Brasil nos ensina isso, né? Que nós temos que ensinar pelo menos aquilo que são as alicerces da matemática, porque sem eles, a hora que essa criança quiser aprender e aprofundar determinadas questões, ela não vai andar para frente, porque esse edifício, né, não foi construído no momento certo. Então, é mais ou menos assim, a Prova Brasil nos ajuda a separar o joio do trigo, né? O que nós podemos deixar para depois e aquilo que a escola não pode, aquilo que são os inegociáveis do currículo, da escola e dos aprendizados. Tá? Então, a Prova Brasil é isso. Vamos mudar mais um pouquinho aí a tela? Ô, João, só um minutinho. Você pediu que fosse interrompendo conforme fossem aparecendo as coisas no chat, né? Apareceu uma mensagem e já queria informar que a Clélia também já está presente. Aí, se ela puder depois também falar um pouquinho. Eu vou ler só o Efraim, não sei se você tem acesso aí ao chat, ele colocou muito bem pontuado, na verdade já passou o assunto um pouco, né? Tá. Todas as crianças têm direito de aprender. Não podemos investir em um modelo de escola seletiva e excludente. As escolas cívico-militares são assim. O senso comum não conhece a realidade do ensino e vem com essas coisas. O duro é quando o senso comum da conversa de bar chega ao poder. Foi uma mensagem do Efraim. Eu gostei muito da pergunta, porque o Brasil teve que enfrentar esse debate com esse projeto das escolas militares aí, dessa excrescência que é esse governo atual do Brasil, né? Então, nós estamos diante de um governo que nos envergonha diariamente, que nos envergonha no plano nacional, no plano internacional, que produz preconceito, que produz racismo, que produz todos os valores que a gente luta no Brasil, contra no Brasil, nos últimos 50 anos, né? Então, as escolas militares, a definição conceitual das escolas militares, é exatamente isso, é a reedição desse modelo de morte que está instaurado no Brasil hoje. Especificamente, o que eu acho que está por trás da ideia das escolas militares é a ideia de que você produz boa educação a partir da ideia da disciplina. Então, no fundo, é dizer assim, olha, a escola é uma bagunça, e a hora que a escola tiver disciplina, então, e disciplina é uma coisa de militar, né? A gente vai conseguir bons resultados. Mas o que faz uma criança aprender não é a disciplina. O que faz uma criança aprender é o desejo de aprender. Quando a gente vê um maratonista ganhando uma prova, uma maratona numa Olimpíada tem 42.195 metros. Né? Portanto, nós estamos falando em 42 quilômetros de uma maratona. Quando a gente olha um atleta que consegue chegar em primeiro lugar, a gente pensa assim, ele conseguiu isso porque ele é um cara disciplinado. De fato, é verdade, né, Patrícia? A gente correr 42 quilômetros, se eu e você resolver fazer isso amanhã, acho que é capaz da gente não passar do 5º quilômetro. Sim. Certamente, disciplina é uma componente que esse atleta tem. Mas se a gente for perguntar assim, por que ele conseguiu isso? Não foi porque ele teve disciplina. Ele conseguiu isso e é porque ele teve desejo de conseguir aquilo. Portanto, a educação, ela tem um elemento fundamental, que é o seguinte, ela precisa do desejo. Quando você coloca a disciplina na frente do desejo, você não consegue obter bons resultados. Então, o que faz uma criança aprender não é a existência de uma estrutura disciplinar montada, mas a nossa capacidade em produzir o desejo que essa criança aprenda e essa criança, fazer com que essa criança, a partir do desejo nosso, aquele desejo nosso também se transforme no desejo dela. Né? Aquilo que o Vygotsky chama de zona proximal, né? Que é o momento, o ponto de encontro, aquilo que o Paulo Freire também falou, né? Ou seja, nós só obtemos resultados na educação quando a gente deseja, mas quando o aluno deseja também. Portanto, aquilo tem que ter significado para ambas as partes que estão envolvidas no processo educacional. Aquele atleta conseguiu aquilo porque antes dele conseguir aquilo, ele desejou. E o desejo levou ele à disciplina, e não o contrário.
Porque fosse assim, todo mundo produziria aquele resultado, né? Você acha que eu e você, Patrícia, com disciplina conseguiríamos correr 42 quilômetros? Mas com desejo nós conseguiríamos. Se for este o seu desejo e você começar amanhã, certamente daqui a um ano você está correndo esses 42, como eu também. Portanto, a grande questão é que acima da questão da disciplina há o desejo. E nós não podemos orientar uma escola a partir da disciplina, mas nós precisamos criar uma escola que consiga dar ao aluno o desejo do aprendizado, que dê ao aluno o significado do aprendizado, a importância desse aprendizado, né? A escola, ela precisa disso, né? Então, assim, na base, eu entendo, só para responder a questão, da questão do professor sobre as escolas militares, na base, o projeto já nasceu morto, porque ele está assentado na ideia de que aprendizado se consegue com disciplina. O maior problema hoje que nós temos nas escolas, quando a gente enfrenta um problema de indisciplina na escola, o problema não é da disciplina. O problema é que, de alguma maneira, nós não estamos conseguindo fazer com que as crianças desejem aprender. Então, a gente tem que se deparar no problema do desejo e não no problema da disciplina. A hora que nós conseguimos transformar as crianças em desejantes da educação, aí é claro que elas vão aprender, né? Então, a gente podia pular essa tela. Tem mais alguma questão, Patrícia? Não, é só a Clélia, eu não sei se ela quer falar, porque às vezes surge outra agenda, Clélia. Clélia? Enquanto isso, Adolfo, já pode mudar essa tela, porque a gente não vai utilizar na conversa. Oi, Patrícia. Cheguei. Eu também não. Vamos lá. Pode ir. Oi, Clélia. Saudade, tudo bem? Roberto, tudo bom? Eu estava aqui prestando a maior atenção nessa belíssima conversa que você está tendo conosco. Nossa, pode continuar, estava sensacional. Está sensacional. Obrigada, João. Obrigada. Você sabe que eu já entreguei que eu sou seu bicho na faculdade, viu? Ele já sabe que eu sou mais novo que você, viu? É só um aninho, mais ou menos. Precisa. Mas obrigada por estar aqui com a gente, viu? Tá bom. É uma alegria estar em Araraquara, estar revendo você. Eu tenho muita saudade de Araraquara. Foram os melhores anos da minha vida, né? Foi muito bom. Certamente. E, gente, ele era um bicho super educado, super gente boa. Não dava nem coragem de dar trote nele. Eu me comportava bem, né, Clélia? Nossa, era muito gentil. Oi, Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Professores, bela questão colocada aí por Efraim, professoras coordenadoras, que bom vê-las aqui, nessa pauta importante, João. Você sabe que desde aquela nossa conversa boa lá no SESC, que quando pedi para a Patrícia, né? Patrícia, a gente precisa fazer a discussão do IDEB, né? Ele está aí, e essa é uma discussão importante para toda a rede de respeito nesse país. Eu concordo muito com você, João. O IDEB deu uma luz muito importante para a educação pública brasileira, né? Como bem disse à época o então ministro Fernando Haddad, era o melhor plano de voo imaginável, né, para as redes públicas brasileiras, saber onde começa e onde termina, e a partir daí ter balizas muito reais a partir dos seus próprios indicadores, né, porque a gente tem os indicadores da escola, os indicadores da rede, os indicadores das escolas públicas, né, para saber onde nós estamos e para onde a gente precisa chegar, e de controle público. Então, realmente algo absolutamente importante, mas para ser mais importante do que a rede pública precisa tomar conta, precisa saber do que se trata. E aí, de novo, você tem razão. Não adianta cada 2 anos, com o intervalo de aplicação da Prova Brasil no meio, a gente fazer isto, mandar os comunicados para a escola, trabalhar as escolas, e isso passa e nada se consolida nesse processo. Né? E a gente continua tendo grandes assimetrias entre escolas de uma mesma rede.
Então, esse é um debate absolutamente necessário que tem que tomar conta dos nossos profissionais, né? É parte integrante do fazer pedagógico, do fazer docente, trabalhar, né, com o que significa exatamente cada um dos descritores, e aí, de novo, me reportando a tua fala, e, sobretudo, a importância que tem, né, para a rede pública se consolidar como uma rede de qualidade, uma rede onde todos aprendem, e é isso que o IDEB traduz. Né? A forma, as inúmeras críticas que se faz desde a sua instituição no ano de 2005, e olha que já faz tempo, não tem nada melhor ainda, né, para efetivamente nos dar uma baliza de onde estão duas questões muito importantes. O que a escola está fazendo com os seus alunos do ponto de vista do fluxo e o que a escola está fazendo com os seus alunos do ponto de vista da aprendizagem. Né, sabendo que um determina o outro, então não adianta fingir que não está aprovando se você não está qualificando o processo de aprendizagem. Os maus resultados irão aparecer de toda sorte. Então, falar do IDEB é sempre algo extremamente oportuno e necessário. Né? E eu espero que, a partir dessa discussão, os nossos professores, as nossas professoras, os coordenadores que aqui estão, possam aproveitar esse tempinho e fazer uma imersão no que os dados do IDEB trouxe para cada uma das nossas escolas, para cada uma das nossas unidades de educação, e a gente avaliar à luz daquilo que efetivamente tem sido, né, o PPP das escolas, o planejamento, o plano de aula, né, e o plano docente. Né? E imaginar como é que a gente faz para corrigir possíveis incongruências que ficaram marcadas nesse período, né, sabendo que 2021 de profundos desafios para a rede, especialmente para a rede pública, não é? Trazendo de volta os alunos depois de um ano de muitas dificuldades em razão da pandemia. Então, falar do IDEB é parte dessas questões, porque é falar de qualidade de aprendizado. Então, muito obrigada, João, por dar as luzes necessárias para a gente fazer uma boa discussão. Eu espero que a gente possa aproveitar da melhor maneira, levar isso, né, para as nossas rodas de conversa, nos HTPCs, né, nos nossos momentos aí de leitura, de aprofundamento do que a gente tem feito. Então, né, era só para ser uma boa tarde, já me estendi demais. Eu devolvo, João, a fala é sua e não minha, você é o nosso convidado de honra, e é uma alegria enorme, né, não só porque você é um profissional extremamente qualificado, mas porque é uma pessoa da qual eu gosto muito e há tanto tempo. Então, de volta aí, a fala é tua, meu querido João Roberto. Obrigado, Clélia. Obrigado pelas palavras. Eu, na verdade, tive que fazer uma opção, pelo curto tempo que a gente tem, de fazer uma fala um pouco mais conceitual. Mas você retratou, Clélia, uma coisa na sua fala que é extremamente importante, que é as escolas se depararem com os resultados do ponto de vista técnico, né? Olhar os descritores da prova, né? O QEDU já soltou os resultados da prova, da última prova Brasil. O QEDU, ele é uma referência importante para nós, porque é um site em que você consegue encontrar essa análise por escola, por grupo de descritores, né? Naquela partezinha do QEDU chamado QEDU Redes. Sim. É possível ver os grupos de descritores que cada escola do Brasil, né? O desempenho por grupos de descritores da prova, não é? Eu acredito que para a gente conseguir avançar em relação à melhoria do aprendizado no Brasil, passa por fazer uma análise criteriosa dos descritores da prova, entender descritor de descritor, ver como esses descritores se associam e quais são os descritores que determinadas redes têm mais dificuldade. Eu assessorei algumas redes nos 2 últimos anos para preparar essas redes para uma análise mais criteriosa da prova, e eu peguei duas dessas redes, que são, aliás, 3, Potim, a cidade de Guaratinguetá, e também São Luís do Paraitinga. Vou citar 3, nós fizemos esse trabalho em 35 redes aproximadamente, mas vou ficar com essas 3. A gente identificou que claramente as crianças apresentavam, a cada ano da prova, uma enorme dificuldade nos descritores que envolviam as questões ligadas à geometria. Ora, se seguidos anos todas as escolas da cidade
não estão tendo desempenho bom nas questões ligadas à geometria, é óbvio que o problema é que, por algum motivo, os alunos não estão aprendendo geometria, como eles também não estão sendo ensinados sobre aquelas questões, né? Então, o desenvolvimento daqueles grupos de competência que envolviam questões de geometria, de alguma forma, tinham que ser abordados, e de forma sistêmica, em todas as escolas. Então, ou seja, ao pensar os processos formativos na rede, era importante olhar para a geometria. Ao analisar a formação e o percurso desse professor, a relevância que ele dá para esse tema dentro do planejamento escolar, né? Sensibilizar professores, que inclusive alguns deles, Clélia, nesses casos dessas cidades, os professores já tinham uma dificuldade para relatar que talvez alguns desses conteúdos eles mesmos tinham deficiências. Então a gente não consegue ensinar alguma coisa que a gente não sabe, ou que a gente sabe parcialmente, ou quando nós aprendemos, não aprendemos da forma como deveríamos aprender. Então, ou seja, a gente identificar esses pontos, ele é fundamental para que a gente consiga melhorar a nossa proficiência em matemática, por exemplo, né? Que a cada ano, né, que a prova mostra, né, aparece, sinaliza que essa é uma questão muito séria dentro das redes públicas do Brasil, né? Os nossos alunos sabem menos matemática do que deveriam saber, e nós estamos no estágio de aprendizado de matemática ainda bastante inferior quando a gente compara o estágio que nos encontramos quando a gente avalia, por exemplo, a interpretação de textos, né? E as componentes ligadas à proficiência em língua portuguesa. Então, ou seja, fazer uma análise criteriosa, sistêmica, científica, a partir dos dados, né? O INEP disponibiliza, que o QEDU disponibiliza, e estruturar os processos formativos dentro da rede para que as crianças sejam supridas, né, desses conhecimentos que são tão importantes e que muitas vezes nós também, né, por algum motivo, negligencia. Às vezes não é intencional que negligenciamos porque é uma cultura de negligência em relação a determinados tópicos do currículo, né? Há um processo formativo dos nossos professores que, em algumas áreas, são mais sensíveis, né? Então, esses aspectos todos, eles são questões que foram trazidas pela Prova Brasil. Então, a gente podia pular esse slide, João, você sabe que aconteceu uma coisa bem interessante aqui no IDEB, quer dizer, interessante mesmo. Nós tivemos um indicador muito melhor em matemática do que em língua portuguesa nos anos iniciais, né? A gente sobe quase 10 pontos, né, em matemática, né, 0,10 pontos em matemática, né? E só um tiquinho em língua portuguesa, né? Então, são coisas bem distintas aqui que a rede precisa se debruçar e tentar interagir e entender melhor esses dados aqui. Eu não tive muito tempo para analisar os dados de vocês historicamente, né? O desenvolvimento dos dados, mas, assim, olhando alguns, não estou dizendo que essa situação é a situação de vocês, mas olhando algumas redes que eu tive essa coisa de fazer uma análise mais detalhada, o que eu percebo é assim, a gente estava num déficit tão grande na matemática e algum esforço na melhoria desse indicador trouxe resultado. Sim. Como nós já estávamos num estágio um pouco mais intermediário na língua portuguesa, a gente precisa um esforço um pouco muito maior para produzir o resultado, né? A gente estava, digamos assim, dentro da escala SAEB, né, numa condição na matemática que era muito inferior, né? Então, você sair de uma condição de insuficiente para o básico é mais fácil do que você sair do básico para o avançado. Então, como a gente já estava numa condição básica ou proficiente em língua portuguesa em muitas redes, você ir para o avançado é um salto mais difícil do que sair daquilo que nós tínhamos em matemática, que é um nível geralmente insuficiente ou básico, para ir para um nível proficiente avançado.
Então, é a tal história, né? A gente estava brincando aqui com algumas analogias, e a analogia das corridas, né? Chega um momento que o atleta ganhar, às vezes, 1 segundo no tempo que já é bom que ele tem, é muito difícil, né? Agora, você está num tempo já intermediário, que você faz aquela corrida, se melhorar um pouquinho, é mais fácil. Então, eu acho que está acontecendo com a matemática, que a gente está avançando, porque a gente não estava a gente estava realmente numa condição muito ruim. Então, nós estamos saindo dessa condição ruim, entrando numa condição um pouco mais intermediária, sobretudo para as redes que estão mais, digamos assim, tem um acompanhamento mais sistêmico, mais detalhado, mais persistente. E agora nós temos que dar o salto na proficiência e leitura, mas é um salto mais avançado e mais difícil de ser dado. Sim. Mas, de qualquer maneira, os dados que a gente tem no estado de São Paulo são dados bons, né? Sim, São Paulo é praticamente um show, né? As redes vão bem aqui, né? Historicamente, aliás, né? Mas é um estado que tem muita desigualdade. Tem assimetrias, tem fortes assimetrias. E dentro das redes, né? Por exemplo, você olha o resultado do Ceará, é um resultado muito mais uniforme do que o nosso, né? Quase 90% das escolas atingindo os níveis de proficiência muito avançados. Então, significa que é uma educação mais próxima de dar oportunidade para todos. Nós temos uma enorme dificuldade. Eu tive como secretário essa dificuldade, você certamente tem, e todos nós que administramos as redes no estado de São Paulo. E vivemos numa sociedade muito desigual, é verdade, São Paulo nós temos dentro da nossa realidade o pior e o melhor de todos os mundos, né? E também porque nós temos desafios nas nossas redes gigantescos, né? São redes muito grandes, nós temos processos de formação de professor que deixaram muito a desejar, né? A gente não tem uma estrutura de formação do nosso professor naquilo que chamaria a formação inicial da faculdade. Vocês ainda em Araraquara têm cursos de pedagogia de excelência, tem a Unesp aí, né? Mas a realidade do Brasil é de professores ainda muito mal preparados para enfrentar a sala de aula, né? Professores que cursaram cursos de pedagogia que não dão a mínima estrutura de continuidade daquilo que a gente chamaria do processo educacional. Eu estou com um problema nessa live, viu, gente? Eu queria externar para vocês. Eu estou numa sala, né, que eu estou um pouco limitado com relação ao horário, tá? Então, eu queria ver se a gente conseguiria caminhar com o encerramento dessa conversa, assim, nos próximos 15 minutos, tá? E eu queria me prometer, se vocês acharem que a gente tem que continuar um pouco mais essa conversa, a gente fazer numa outra oportunidade. Tá ok, Patrícia? Você acha que a gente poderia encaminhar algumas questões? Porque no chat eu li já o que tinha, né? Eu não sei se agora, se a gente abrir mesmo, aí o pessoal pode, até porque tem acesso à câmera e microfone, é só levantar a mãozinha, eu abrir mesmo o microfone, eles podem falar diretamente com você. Tá. A ideia de você voltar e poder conversar melhor sobre isso também é boa, viu, João? Quando você puder. Eu ouvi essa última voz, a sua fala? Oi, eu disse que a sugestão de você voltar outra vez para a gente aprofundar um pouco a discussão sobre DEB e Prova Brasil também é boa. A gente podia fazer depois uma rodada, viu, Clélia? Onde eu me debruço sobre os dados de Araraquara, menos conceitual, né? Sim. Então, a gente olhar os dados de Araraquara, o que os números dizem, para onde que talvez a gente deveria ter alguns pontos de atenção e fazer uma conversa um pouco mais na métrica, né? Olhar as métricas de medição. Perfeito. Professoras, professores... Ô, Patrícia, enquanto você sistematizar as questões, eu vou aqui 1 segundo interromper a câmera aqui para pegar um copinho d'água aqui. 1 segundo, tá bom?
Pessoal, aí se quiser levantar a mão, o próprio sistema já põe em ordem de quem vai querer falar ou fazer perguntas aí. Adolfo, se quiser pôr o link também. A Cristina falando da continuidade. Ninguém, gente? Ah, o SEC é bebê. Ó, já tem, pode abrir a câmera, viu? Já tem uma, João. Posso pedir para falar com você já? Você vai lendo e eu vou responder. Tá, não, na verdade essa já levantou a mão, então ela pode abrir a câmera e o microfone e falar diretamente com você. Não pôs no chat a pergunta, tá? Pode falar, então. Alô? Quem que levantou a mão do SEC ABB aí, por favor? Gente, ele está com pressa. Boa tarde. Eu não estou ouvindo ainda. Estão me ouvindo? Agora estou. Boa tarde, eu sou a Alice, tudo Oi, bem? Agradeço pela fala, né, e pela oportunidade de conversar sobre essa questão, que é de extrema importância. E eu fiquei pensando em que você trouxe, né, e também em algumas pesquisas que tenho lido também. E aí eu fiquei pensando assim, eu gostaria de que você falasse o que você pensa, porque assim é de extrema importância o IDEB, né? Mas também eu tenho uma certa preocupação, porque diante de algumas pesquisas que li e de assim algumas vivências, ao mesmo tempo que é importante ter alguns indicadores, essas provas guiam, né, de certa forma, o currículo, né, a prática efetivamente da escola, ao mesmo tempo ela também não pode limitar, não existe escolas que se voltam exclusivamente para o encaminhamento do seu trabalho, de modo a atender às expectativas, né, o que é esperado de resultado nessas provas, em relação a indicadores, em relação às competências e habilidades, e acaba por deixar de lado muitos saberes importantes também, né, que produzido historicamente, né, pela humanidade. E eu fico pensando também na questão da BNCC, que traz habilidades, competências, e às vezes eu penso, né, e também com base em que eu tenho escutado de pesquisadores, que a BNCC ela acaba também esvaziando um pouco essa questão do saber, né, e ela está mais voltada para o saber fazer. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão. Tá. Bom, eu vou colocar aqui uma opinião. Essa preocupação, primeiro, assim, agradecer a sua pergunta, porque essa preocupação é uma questão que eu recebo quase todas as vezes que a gente conversa sobre IDEB. Ela é muito recorrente, tá? Eu acho que eu queria desconstruir alguns pontos que ajudam a gente pensar as questões desta forma, tá? Porque, na verdade, o que eu acho que está posto é assim, tem a ver com o conceito que a gente tem a respeito do que é esta avaliação em larga escala. A prova, ela não avalia tudo que a criança ela deve aprender na escola. Não é o fato de que ela não avalia tudo que tira da prova, né, o seu mérito. Porque a prova ela avalia o que é o essencial que a criança precisa aprender dentro da escola, né? Naquilo que diz respeito, se diga-se de passagem, somente 2 aspectos: proficiência em leitura e desenvolvimento e resolução de problemas matemáticos, tá? Então, é esta questão que a prova avalia. Então, a gente não pode se ater que a escola deveria dar suporte apenas a essas questões. Mas a prova está chamando a atenção de que essas questões são as mais relevantes dentro do percurso escolar de uma criança.
Então, a escola, a gente não, claro que não pode restringir a escola a querer ensinar aquilo que a prova avalia. Esse é o primeiro ponto. Você está correta nesse raciocínio. Mas a gente tem que garantir que essas questões que a prova avalia, todas as crianças aprendam. Então, se a gente tiver isso no radar, agora a gente não pode deixar de considerar que se existe algo relevante que a escola precisa dar conta, é isso. Entende? Ou seja, uma criança que termina o 5º ano do ensino fundamental, ela precisa ser uma leitora. Tem que ser uma boa leitora, uma boa intérprete do mundo que ela lê, né? A leitura no seu sentido mais amplo, não restrito, né? E essa criança precisa resolver problemas matemáticos. Sem esses 2 grandes fundamentos, uma criança não aprende mais nada na escola. Então, a prova, ela versa sobre aquilo que seriam os inegociáveis da educação. Isso a gente não negocia, entende? Ou seja, tudo que a gente puder ofertar a mais, que bom, mas que não percamos de vista de que isto é o essencial. Então, esse conceito da essencialidade ele é fundamental para a gente entender a Prova Brasil. Ela é uma prova dizendo assim, olha, nenhuma criança no Brasil pode passar pela escola sem esses 2 grandes fundamentos, sem o desenvolvimento dessas habilidades. Se elas vão dominar outras, se elas vão aprender mais, se elas vão abraçar mais coisas além, que ótimo. Mas que nenhuma fique de fora dessas questões tão essenciais que são as exigências e as competências que estão ali anunciadas. E só para finalizar, as competências da Prova Brasil elas estão absolutamente em sintonia com a base, como estavam em absoluta sintonia com os parâmetros curriculares nacionais, e que tudo que o Brasil produziu em termos de política educacional nos últimos 30, 40 anos. Então, a hora que a gente reconhecer isso na prova, eu acho que a gente está dando um passo, não somente de aceitação de que isso é relevante para as nossas vidas, mas também de certeza de que nós podemos oferecer muito mais do que isso, né? Então, a prova, ela versa sobre esse tema, que seriam os nossos inegociáveis, né? A escola, ela pode, aqui ou acolá, falhar, mas nesses fundamentos, nessas competências, nessas habilidades, isso não. Isso é direito de todo mundo, isso a gente tem que garantir para todos. Tá bom? Tem a Gi, dá tempo ainda, João? Olha, eu tenho tempo, acho que para mais uma única questão, porque eu preciso encerrar. Estou no tempo. Bom. Obrigada, João. Obrigado pela pergunta, viu? Posso falar, Patrícia? Pode, claro. Professor João, muito obrigado pela palestra, excelente palestra. E estou simplesmente finalizando aí com o professor, aguardando já essa próxima palestra da maneira como o senhor colocou, mais focado aqui na nossa cidade, nos nossos resultados, para que nós possamos encontrar uma maneira de ofertar um nível mais avançado para que, na prova, nossas crianças atinjam um nível adequado, né? Então, eu acho que se for mais focado aí para a nossa cidade, com os nossos números, como o senhor nos propôs, eu acho que vai ser, assim, um grande avanço para todas nós, estarmos direcionando aí o nosso trabalho, também visando atingir o nível dessa prova. Tá, ok. Posso falar? Estão me ouvindo bem? Claro. Então, vamos fazer essa conversa, viu, Clélia? Eu não sei se o ano já está findando, mas quem sabe no começo do ano que vem, se vocês acharem que há tempo hábil para a gente fazê-la ainda em algum momento esse ano, estou à disposição, tá? Posso me deparar um pouco nos dados de Araraquara. Eu achei que essa primeira conversa teria que ser um pouco mais conceitual mesmo, mas eu acho que vale muito a pena. Aliás, eu acho que assim, um dos grandes desafios que os gestores vão ter no início já da gestão é porque nós vamos ter o próximo Prova Brasil avaliando o resultado dos trabalhos nossos dentro da pandemia. Então, nós vamos ter o primeiro instrumento de medição que nós vamos ter do que representou essa pandemia em termos
de déficit para a educação brasileira, nós vamos ter em setembro. E a avaliação dos gestores das gestões mais bem-sucedidas passa por um processo de planejamento estratégico com foco nos descritores da Prova Brasil do ano que vem. Então, Clélia, é uma coisa para a gente conversar. Eu acho que vale muito a pena as redes, sobretudo os coordenadores pedagógicos, se debruçarem no processo de planejamento estratégico das redes do ano que vem, com foco nos descritores da Prova Brasil do ano que vem. Porque é ela que vai medir efetivamente quais foram os impactos dessa pandemia em termos de aprendizagem para nós. E há maneiras bem legais de se fazer isso, né? Então, assim, hoje tem metodologias de planejamento estratégico que podem ajudar a gente pensar isso à luz dos descritores da prova, do desenvolvimento de habilidades de competência, produzindo diagnóstico já no início do ano dessas crianças, né? Identificando possíveis déficits de aprendizado por grupo de descritores e, digamos assim, alinhando ações que possam minimizar. Que impacto nós teremos? Está dado, né? A educação presencial ela é fundamental no processo de aprendizagem. Impacto nós teremos, mas nós podemos estruturar processos que minimizem esses impactos, e eu acho que um planejamento adequado no começo do ano, com foco nos descritores da Prova Brasil, pode ser um bom caminho para Araraquara, como para todas as redes do Brasil. Bom, João. Vamos combinar. Não sei se temos tempo ainda nesse finalzinho de ano, tem muita coisa que as escolas precisam fazer nesse fim de ano. Então, talvez, João, a gente marque para o início, se tiver associado o processo de planejamento das escolas, talvez fosse melhor assim, né? Para a gente começar bastante sintonizadas e sintonizados com os desafios do ano. E, João, sobre essa questão, eu estou entre aquelas e aqueles dirigentes de educação que acham assim que a gente faça uma Prova Brasil como se nada tivesse acontecido. Eu acho super importante medir como foi o processo de aprendizado dos nossos meninos e meninas ao longo da pandemia, mas continuar na mesma métrica, na série histórica, como se isso fosse um ano outro qualquer, me parece uma falácia do ponto de vista do como é que se efetivamente tem o IDEB e aparecem indicadores aí do processo de aprendizagem. Eu acho que a gente devia se medir, mas devia apartar isto da série histórica do IDEB, para que a gente não tivesse, para ter dados oscilantes, mas, sobretudo, para medir um ano especial de uma maneira muito especial. Porque esse país, como se voltasse como política de Estado para ajudar, inclusive, redes e sistemas a corrigirem fraturas que o ano de 2020 provocou no processo de aprendizado dos meninos e meninas, especialmente daqueles que estão na escola. Acho que seria mais correto, né, do que a gente fazer que nada aconteceu. E a gente vai aplicar uma Prova Brasil como se nada tivesse acontecido. Isso me parece gravíssimo, do ponto de vista da concepção de política e de indicadores, de mensuração de indicadores. Mas vida que segue. João, obrigada, né, sempre... Cortou um pouquinho o seu sinal? Vocês estão me ouvindo? Estão. Sim, sim. Tá. Mas eu entendi, assim, pelo menos o geral da fala sua, Clélia, eu ouvi bem, que teve alguns pontos cortando o sinal aqui, né? Eu concordo com você, nós vamos ter que ponderar muito o momento que nós atravessamos e como lidar com a próxima avaliação da Prova Brasil. Eu acho que se a gente cuidar dessa prova como nós devemos cuidar, nós vamos conseguir avaliar com muita maestria esse processo, tá? Eu realmente tenho que encerrar, eu estou no limite, tem uma gravação que vai começar aqui nesse espaço, então eu queria agradecer enormemente o convite, dizer que eu estou super à disposição e sempre com interesse de ajudar, né?
todas as redes, mas de uma maneira muito especial Araraquara, porque eu tenho uma dívida histórica com essa cidade, né? Acho que aquilo que eu tenho de mais sólido da minha formação foi a Araraquara que me deu. Então, sempre que vocês me chamarem, eu vou estar pronto para devolver esse presente que vocês deram à minha vida, tá bom? Que bom, João. Obrigada, viu? Muito obrigada. João, obrigada demais. Um beijo grande para você. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos e a todas. Tchau, Clélia. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Boa tarde a todo mundo. Professores, boa Obrigada. semana. Boa semana. Tchau. Até a próxima. Até, tchau.